tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, em que celebramos o 6º domingo do tempo comum. Daqui a pouco, na próxima quarta-feira, estaremos iniciando um novo tempo, que é o tempo da Quaresma. Neste domingo, a Igreja nos presenteia com a liturgia da palavra, que traz como temática a questão do sofrimento humano, o sofrimento existencial. Como nós encaramos, como a doutrina, a palavra de Deus ao longo da história percebeu e acolheu estas situações adversas do ser humano. A leitura primeira que nos é apresentada do livro de Levítico, lá no capítulo 13, versículo de 1 a 2 e 44 ao 46. E nos mostra um fato muito intrigante a respeito da brutalidade humana. Como nós somos duros conosco mesmo. Ou seja, quando nós tratamos o outro mal, ou quando nós ignoramos o nosso irmão, é a nós que estamos ignorando. É a nós que estamos tratando mal. Ou seja, o outro é a extensão de mim mesmo. Jesus nos chama a atenção no Evangelho. Mas aqui nesse texto de Levítico, que fala justamente da questão da pureza, se dizia, se Deus é justo, assim se entendia, se Deus é puro, aquele que é impuro não pode se aproximar de Deus que é puro. E desta forma, aquele que está impuro deveria estar longe de Deus. É uma ideia muito retrógrada. A leitura vai dizer o seguinte, que quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, uma erupção ou mancha branca com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote, que não é médico, é ele que deve decretar se este está ou não com a lepra. Se estiver com a lepra, ele declara que aquela pessoa, portanto, está impura. E se está impura, vem todas as consequências que ele deve agora assumir. E uma das consequências que deve este leproso assumir é que ele deve, a partir de agora, demonstrar essa sua impureza no seu próprio físico. Deve estar sempre com os cabelos grandes, inadequado, com a barba coberta, deve procurar dizer sempre que perceber alguém próximo, gritar impuro, impuro, impuro. E finalmente precisa estar isolado de tudo e de todos. Não tem direito de conviver socialmente. É alguém que está condenado simplesmente. Para a cultura antiga, aquele que estava com lepra era tido como morto. A sua cura, que dificilmente acontecia, era compreendida como ressurreição, já que ele estava morto. Era alguém sentenciado à morte. A leitura nos relata este alguém, esta pessoa que está impura, decretada pelo sacerdote e agora é condenada a dizer a todos publicamente que está impuro e que as consequências é isolar e manter uma aparência de desprezo para que ninguém dele se aproxime. Era uma ideia muito anti-humana. E ainda se dizia que esta era a lei de Deus, e Deus era quem decretava esta impureza. Faz até arrepio
de olhar isto. É claro que no seu tempo se aceitava. Hoje não é concebível, graças a Deus. O Evangelho vem desmistificar esta ideia animalesca. O Evangelho nos apresenta Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, e mostra que Jesus, enquanto pregava o Evangelho, dele se aproxima, chegou perto, um leproso, que de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. É a primeira parte do Evangelho que está dividido em 3 momentos. Nesse primeiro momento, esse leproso dirige a Jesus e manifesta a sua fé. Ora, este leproso começa quebrando uma das regras que dizia a leitura primeira, que deveria se afastar de todos, estar isolado. Esse leproso tem coragem, se aproxima de Jesus e diz: se queres, tu pode me curar-me. E mais surpreendente é a reação de Jesus diante desta atitude deste leproso. Dizia-se a lei da pureza, lá do Levítico, que eu, sendo puro, não podia me aproximar daquele que estava impuro. Do contrário, eu também me contaminava. Jesus quebra todas estas regras criadas pelo homem. E por isso Jesus responde àquele leproso. Antes de responder, Jesus faz gestos a este leproso. E o gesto de Jesus é digno de redenção. Jesus, então, com seus gestos, ele, cheio de compaixão. Outra tradução vai dizer que Jesus fica cheio de ira. Jesus fica, digamos assim, irado com aquela situação criada pelo homem. E Jesus, portanto, aproxima daquele homem, toca nele. Jesus quebra todas as regras. Jesus se aproxima e não apenas se aproxima, Jesus toca naquele que era intocável, naquele que não se podia se tocar. Jesus toca, quebra esta barreira de separação. E Jesus, com o poder do toque, cura aquele leproso. É o segundo momento desta passagem. E aí, a cura será expressa assim, de Jesus: eu quero, fica curado. Eu quero, fica curado. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Caríssimos, a lepra tirava a dignidade. A lepra tirava até o nome da pessoa. Este homem que aqui aparece não tem nome. Não tem nome porque aquele que era tido como impuro perdia até a sua própria identidade. Jesus resgata a identidade desta pessoa. Ao se aproximar, Jesus mostra que não tem nojo. Jesus mostra que não tem barreira entre ele e aquele impuro. Mas existe um espaço dialogal entre ele e aquele leproso. Existe uma aproximação que os torna iguais. Por isso Jesus se aproxima, toca e responde com todo o poder: eu quero, fica curado. E aquele homem imediatamente fica curado. Jesus prossegue com a proibição messiânica, a proibição que é própria de Marcos: não contes a ninguém o que aqui aconteceu. Mas aí vem o terceiro e último momento do Evangelho, onde mostra que quando nós somos amados, tocados por Deus, nós não conseguimos ficar com esse amor só para conosco. Nós queremos dividir esse amor. Nós queremos partilhar esta beleza. É o que acontece com este leproso. Ele não se contenta em guardar somente para si algo tão grande que ali aconteceu. Por isso ele conta para todos, divulga para todos o fato que ali ocorreu. E Jesus, por esse motivo,
não pode mais andar publicamente porque todos estão buscando encontrá-lo, pela notícia grandiosa que ali se deu. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus veio resgatar a pessoa humana. Jesus veio dizer para a humanidade: vocês são muito má. Jesus veio dizer para nós: vocês mudaram a lei. A lei nunca nega a pessoa. A lei condena o pecado, condena a morte, mas salva a pessoa. A humanidade não viu isso naquele leproso. A humanidade continua não vendo isto no século XXI. Continuamos excluindo a pessoa. Continuamos matando a dignidade da pessoa. Quando nós negamos o auxílio emergencial para milhões de pessoas famintas. Quando nós negamos o bem para milhões de pessoas que choram a fome de seus filhos. Nós estamos repetindo a história. E isto não deveria mais estar ocorrendo. Nós terminamos esta liturgia da palavra com os conselhos de Paulo. Paulo, diante das celebrações dos ídolos, das carnes que eram usadas para as celebrações do povo pagão ou das festividades dos ídolos, e aquelas carnes, o resto das carnes que eram ali oferecidas, era vendida nos mercados. A pergunta era: é lícito ou não comer esta carne? E Paulo vai dizer que, claro que isso não vai mudar nada, não vai tornar ninguém impuro ao comer esta carne. Mas se a vossa fé não consegue ver isto, é melhor não comer. Pois não deveis escandalizar ninguém. Não deveis ser causa de escândalo para ninguém, diz Paulo. Mas deveis amar e respeitar a fé do teu irmão. E Paulo se coloca como exemplo a ser imitado. Ele que em tudo buscou imitar Jesus e se oferece também como aquele que pode ser imitado. Ele que buscou em tudo fazer a vontade de Deus. Caríssimos e amados irmãos e irmãs, deixemos que a palavra de Deus nos mova e nos transforme. E deixemos de ser tão duro conosco mesmo e com nosso irmão, ignorando o nosso irmão muitas vezes, achando que nós somos melhores, somos mais puros, talvez somos mais miseráveis. E precisamos muitíssimos crescer cada dia. E ao olhar para o retrovisor de nossa existência, perceberemos o quanto precisamos crescer na fé. Jesus quebra todos os tabus da humanidade. E diz: o que vale é a pessoa. O que nós precisamos salvar é a pessoa. Esta não pode ser condenada junto com o pecado. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo cheio de sua presença e possa assim transformar o nosso coração cada dia, a cada experiência que fazemos com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, compartilhar esse material se você gostar. E vamos divulgar, vamos aumentar o número dos inscritos em nosso canal, que à medida que cresce, à medida que você deixa um comentário, à medida que você curte o nosso canal, iremos ter mais inscritos e assim este material será divulgado com mais ênfase pela plataforma do YouTube e do Facebook. E gratidão a todos vocês.